Olá! Hoje eu queria falar sobre questões de personalidade. As pessoas têm me pedido para falar sobre tipos opostos, emocional, racional, mais prático, mais intuitivo, e esse é o tema de hoje. Espero que você goste. Muito bem, eu gosto muito desse tema e esses estudos sobre teorias de personalidade, assim, cada abordagem da psicologia acaba tendo uma perspectiva sobre o que é a personalidade, quais são os tipos de personalidade, mas um teórico em especial se dedicou a isso com bastante atenção, que foi o Carl Gustav Jung, que é o pai da abordagem junguiana ou analítica, que é como se fosse uma dissidência da psicanálise, só que ele criou uma perspectiva de psicologia completamente diferente, no final das contas, do que era a psicanálise. O Jung, ele fala sobre os tipos de personalidade no seguinte sentido: você tem duas grandes atitudes de personalidade, que é o extrovertido e introvertido, e 4 funções de personalidade, que é o pensamento, sentimento, intuição, sensação. E eu vou falar um pouquinho sobre isso ao longo do vídeo. Ele trabalhou muito na questão das polaridades, ou seja, quando uma pessoa tem uma postura consciente de um tipo, no inconsciente ou no aspecto sombrio, já falei desse tema sombra aqui no canal, ele tem o lado oposto, a outra polaridade subterrânea, menos utilizada, talvez até criticada, vamos dizer assim, na perspectiva da própria pessoa. Então, ele trabalha com essa noção de polaridades. E uma coisa que o Jung fala é que não existe nenhuma personalidade, um tipo de personalidade que seja melhor uma que a outra. Isso é um pouco bobagem a gente fazer. Falar, essa personalidade é melhor do que a outra. Todas elas têm seu espaço no mundo. A gente tem que concordar, claro, que o tipo de mundo que a gente criou ao longo do tempo acaba priorizando, acaba premiando, prestigiando com mais força, com mais ênfase, certos tipos de personalidade. Mas de modo nenhum algum tipo é mais importante do que o outro. São atitudes que completam meio que a maneira que o mundo opera e são todos muito relevantes. Muito bem. A principal, então, a primeira polaridade que a gente vai ter são sobre as atitudes, né? Então, o tipo introvertido e extrovertido. Quando eu falei no vídeo sobre timidez, que eu vou deixar também no final desse vídeo nos links, né, para você assistir, eu falei que a timidez não é sinônimo de introversão. E agora vai ficar mais claro o que eu quero dizer com isso. O tipo extrovertido é o tipo de pessoa que, de modo geral, prefere a experiência antes do entendimento sobre aquela experiência. Então ela tende a ir para a experiência concreta mais do que entender ela a priori. É só uma questão de momento e de tomada de decisão. Porque, de modo geral, ela se orienta pelos objetos externos, pelos eventos, pelas pessoas. É como se ela tivesse, em alguma medida, farejando a realidade a partir do que ela vê. O que não quer dizer, em absoluto, isso é uma confusão que as pessoas fazem, que ela seria necessariamente superficial. Ela pode ser superficial, sim, mas ela não é necessariamente superficial. Ela pode ter até uma tendência a ficar presa nos eventos externos e se esquecer da sua subjetividade, do seu mundo interior, mas não quer dizer que ela é uma pessoa fútil, isso não tem nada a ver. Então, uma pessoa que se comunica, que se relaciona, que está conectada com os outros, ela não é necessariamente superficial. Mas a tendência extrovertida é essa de captar a vida a partir dos objetos, das situações, dos acontecimentos externos. O tipo introvertido é o oposto disso.
ele tende a absorver a experiência a partir do mundo interno, dos sentimentos, dos pensamentos, dos desejos, das necessidades dele. Então é como se ele filtrasse a realidade a partir do mundo interior. Então vai ser o tipo de pessoa que não necessariamente vai ficar fechada no mundo dela, daí a gente não confundir com a timidez. Então, porque a timidez ela pode ser um evento de quem está ligado do lado de fora e quem está ligado do lado de dentro. Um extrovertido ou um introvertido podem ter timidez, podem ter trava, podem ter rigidez. Tudo aquilo que eu já falei naquele vídeo. Agora, o introvertido, ele pode ter uma tendência maior à timidez, em alguma medida sim, porque ele pode ficar mais preso na imagem que ele tem das coisas do que se conectando com as coisas em si. Mas não é também uma obrigação, uma convicção. Mas existe uma tendência, alguma correlação, mas não é necessariamente aquilo. Então, a partir dessas primeiras duas atitudes, introversão e extroversão, você vai cair num dos 4 subtipos de funções de personalidade. Então você pode ser um introvertido ou um extrovertido essencialmente conectado ao pensamento, ao sentimento, à emoção, ao pensamento, sentimento, à intuição e à sensação. Então você vai ter uma grande atitude principal e outras 4 que você pode... E outra atitude entre essas 4 que eu comentei, ok? Aliás, antes de mais nada, se você está vendo esse vídeo e está gostando, se inscreva no canal. Aqui embaixo tem um botão de inscrever-se. Ativa o sininho para você ser avisado de todos os vídeos quando eles saírem, para você ter a conexão, para você fazer os comentários, eu poder responder o quanto antes esses comentários que você fizer, as dúvidas que vocês tiverem. Então é legal você estar inscrito para ser notificado do vídeo, porque a verdade é que os primeiros comentários, aqueles mais frescos, são aqueles que me notificam também e eu consigo responder com mais facilidade. Isso não quer dizer que eu não vou responder os outros, mas os primeiros acabam tendo essa facilidade maior. A primeira divisão das tipologias seria entre os tipos racionais e os tipos irracionais. Isso quer dizer que existem pessoas que não pensam? Não, não é isso. Todo mundo pensa, claro que todo mundo pensa. Mas existem tipos de personalidade que captam a realidade de uma maneira mais imediata. E eu vou te explicar o que isso quer dizer. Que são os tipos sensação e intuição. O tipo sensação, que seria o tipo de pessoa mais prática, pragmática, voltada à ação. Ela fareja as coisas, ela tem uma conexão com a realidade, ela tem os pés muito fincados no chão. O Jung diria que seria o elemento terra, vamos dizer assim, dos 4 elementos. Então, essa característica da pessoa sensorial quer dizer que ela tem uma cadência, uma densidade, ela tem um método, ela tem uma maneira muito perceptiva de captar as coisas, quase como se ela estivesse, como eu disse, farejando a realidade, a experiência. Ela vai para a ação, ela vai pro embate em algumas situações, ela faz primeiro em algumas situações e depois ela analisa e reflete depois. Por isso que ela também é considerado, entre aspas, um tipo irracional. Então, pessoas que têm esse faro, esse pragmatismo, essa facilidade, essa praticidade, elas vão se dar muito bem em alguma medida em ambientes mais concretos, onde ela vai ter que ir para a ação, fazer, resolver e acontecer. Então, é bem interessante observar esse tipo de personalidade atuando no mundo à volta dela. Se por um lado a pessoa sensorial ela aprende mais com a prática do que com a teoria, o tipo intuição ele vai ter uma capacidade de aprender a realidade quase que imediatamente, de uma maneira mais global. A pessoa sensorial ela vai como um detetive, captando as partes para ir para o todo. A pessoa intuitiva, ela tem uma tendência a captar o todo e depois ela vai chegando nas partes. Então a pessoa intuitiva, ela capta elementos que de alguma maneira parecem estar subjetivos
eles parecem estar no ar, a pessoa capta aquilo. Por isso que muitas pessoas do tipo intuitivo, de modo geral, elas têm mais uma tendência a buscar elementos do sobrenatural, do religioso, do espiritual, porque de alguma maneira elas aprendem a realidade e a realidade sutis que de repente as pessoas de outra maneira elas podem não captar. Isso não quer dizer que elas necessariamente sejam místicas, ainda que muitas delas possam estar ligadas a essa questão, mas elas simplesmente pegam as coisas no ar. Elas como se elas estivessem conectadas no aqui e agora, mas também conectadas ao futuro, a uma visão mais ampla. E às vezes essas pessoas acabam tendo dificuldade de se apegar à rotina. Elas são pessoas mais aéreas, elas são pessoas às vezes mais distraídas em alguma medida, o que não quer dizer que elas têm transtorno de déficit e hiperatividade. Elas só são pessoas mais criativas, inovadoras, elas buscam o além do óbvio, elas querem romper com o status quo, elas vão além daquilo que está imediatamente diante dos olhos dela. Por isso que elas são pessoas que muitas vezes anteveem os acontecimentos, porque elas conseguem captar o espírito do tempo e ver como ele vai adiante daquilo que está sendo posto. Esse é o tipo intuição. Os outros dois tipos de personalidade, eles já caminham mais para os tipos racionais, quer dizer, que passam mais pelo campo do entendimento da realidade para poder fazer alguma coisa, tomar alguma decisão. O primeiro dos tipos é o tipo pensamento, que são as pessoas consideradas mais racionais. Essas pessoas avaliam as coisas a partir das ideias, de conceitos, de teorias, e elas têm uma necessidade de estruturar a realidade a partir de uma característica de elementos mais metafísicos. Então, eles pensam o próprio pensamento, eles analisam a própria análise, eles gostam de causalidade, eles gostam de coisas concretas, factuais, que se correlacionem, eles gostam de fazer associações, deduções, induções a partir de elementos cognitivos. Às vezes essas pessoas tendem a ser mais impessoais, às vezes mais frias em algumas situações, porque como elas não conseguem às vezes captar elementos mais pessoais, relacionais, vivenciais, elas acabam sendo muito racionais e às vezes racionalizam excessivamente a realidade. Então ela chega numa festa, ela está pensando sobre a festa, como aquela festa foi feita, o que deve estar acontecendo no drink, não sei o que lá, e não necessariamente experimentando a festa como os tipos sensação e nem se emocionando com a festa como tipo mais sentimento. Então são pessoas que às vezes podem ter dificuldade no relacionamento pessoal por conta dessa característica mais intelectual, desconectada das relações interpessoais. Então esse é o tipo pensamento. O tipo sentimento a gente precisa não confundir na perspectiva do Jung com uma pessoa emocional ou dramática. Sentimento, para o entendimento do Jung, é a capacidade de você raciocinar e perceber o mundo através dos seus valores pessoais. Ou seja, você coloca o seu elemento pessoal nisso. E, por consequente, pode ser uma pessoa mais emocional, mas não necessariamente emocional ou dramática. Quer dizer que essa pessoa, ela absorve o mundo e ela valoriza, gosto, não gosto, me adequo, não me adequo, essa pessoa se conecta comigo ou não se conecta. Ou seja, é uma pessoa que tende a perceber o mundo mais no subcampo das emoções e das relações humanas, no sentido de que ela se conecta, ela tende a ter mais empatia, ela é o tipo de pessoa que tem mais percepção do sentimento das outras pessoas e ela, de alguma maneira, ela vai também se relacionar a partir das próprias percepções pessoais. Então, quando a gente conhece todos esses 4 tipos de personalidade e as 2 atitudes, a gente pode ver combinações incríveis delas todas. Então, você pode ter uma pessoa introvertida, sensação, introvertida, intuição. Uma pessoa introvertida, pensamento, uma pessoa introvertida, sentimento.
Ou extrovertida, intuição, sensação, ou extrovertida, pensamento e sentimento. E tem mais ainda, existem funções auxiliares. Então, se uma pessoa ela é uma personalidade intuitiva, ela pode ter uma característica, uma função auxiliar, pensamento ou sentimento. Sempre lembrar que se uma pessoa é intuitiva, o que está no inconsciente dela é a sensação. Então, se a pessoa é intuição, ela não vai ter a sensação como auxiliar, mas como elemento inconsciente. Ela vai ter como auxiliar as outras duas, pensamento ou sentimento. Ou vice-versa, uma pessoa pensamento, ela pode ter função auxiliar intuição ou sensação, e no inconsciente o sentimento. E aí você vai fazer uma combinação, então uma pessoa, por exemplo, eu sou uma pessoa tipo introvertido, com função principal sentimento e função auxiliar intuição. Então eu tendo a ser uma pessoa que analisa o mundo pela minha ótica interna, pelos meus valores pessoais, por aquilo que me conecta ou não, até por isso facilita a minha profissão como psicólogo, e como auxiliar a intuição, quer dizer que eu tendo a captar as coisas de uma maneira mais global, mais direta. Isso quer dizer que eu tive que fazer um esforço consciente ao longo de anos e anos e anos de terapia para não ficar refém dos meus pontos frágeis. E isso é uma coisa importante de pensar. Para o Jung, o ideal da personalidade seria um ideal de síntese, ou seja, que a pessoa pudesse estimular os outros polos subdesenvolvidos da personalidade para que você tenha um equilíbrio. O introvertido desenvolver um pouco da extroversão, que é o meu esforço, estou aqui falando com vocês na frente da câmera, então isso para mim no começo sempre foi uma tortura, falar em público, tudo, isso já faz um bom tempo que eu superei, porque para mim eu preferia ficar no meu mundo interno. No meu caso da função sentimento, eu consegui colocar a função pensamento muito lado a lado. Por isso que eu consigo analisar as coisas, definir causa e efeito, fazer conta, me organizar na vida cognitiva e desenvolver teoria. Até por isso, de alguma maneira, eu consegui reunir pensamentos e escrever livros. Uma pessoa puramente sentimento talvez tivesse mais dificuldade. E apesar da minha função auxiliar intuição, eu fiz um grande esforço para não ser uma pessoa meio que ficasse voando com o pé fora da realidade, e eu trabalhei o meu elemento sensação, pragmatismo, capacidade de realização, empreender, porque senão talvez eu ficasse preso numa visão mais global e não pé no chão. Então é um esforço constante que eu faço de desenvolver a síntese para não ficar afirmando a vida inteira, não, eu não posso fazer isso porque eu sou um tipo introvertido, eu não posso fazer isso porque eu sou um tipo sentimento. Não, eu quero, e todo mundo pode de alguma maneira trabalhar para poder chegar numa síntese. Isso quer dizer que eu vou virar tudo? Não, quer dizer que eu vou ter uma predominância em certos aspectos, mas os polos opostos não vão ficar na sombra da personalidade. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um curtir, compartilha nas redes sociais. Se não gostou, comenta aqui. Quero descobrir, quero entender o que você não gostou, não entendeu. Se você quiser também me siga nas redes sociais, na fanpage do Sobre a Vida, Fred Matos Sobre a Vida, e o Instagram, Fred Matos, @FredMatos com 2 T's. Se você quiser saber mais sobre coisas de psicologia, personalidade, você pode entrar no amenteHumana.com.br, e os textos e vídeos no sobreavida.com.br. Eu sempre deixo links, indicações de livro aqui na descrição do vídeo do YouTube. Se inscreva no canal, participe, e tem os vídeos aqui para você curtir, que já falei sobre os outros assuntos. E é isso, não vou me demorar. Um beijo, abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.